Bom, boa tarde. Meu nome é Ana Paula e eu sou também professora do DCC. E a gente vai continuar aqui na minha palestra a maratona redes sociais, redes complexas e essa área de pesquisa que tem movimentado bastante procura de entendimento do que vem a ser esses sistemas. Então, a minha palestra vai ser algo mais geral, eu não vou focar muito nos trabalhos que eu tenho feito, isso eu vou fazer no final, mas eu quero dar para vocês a noção do que por que é importante entender certas coisas que acontecem ao redor, sejam as pessoas, ou o seu organismo, ou uma rede elétrica. Então, isso tudo está dentro do que a gente chama de estudo em redes complexas, tá? Então, eu vou iniciar só dando uma noção geral do que vem a ser isso. Antes de falar de redes complexas, a gente pode pensar no nível superior, que são os sistemas complexos, né? Então, o que vem a ser um sistema complexo, né? Ele já é difícil no nome porque ele tem complexo no nome. Mas quando você pensa em sistema complexo, o que você está querendo dizer? Primeiro, esse sistema é distribuído, tá? E além dele ser distribuído, ele tem partes que não são totalmente independentes. É distribuído e tem comunicação entre si, tá? Entre essas partes. Não existe um controle centralizado, tá? E muitas das vezes não se entende muito a fundo como esse sistema opera nos seus detalhes. As relações são não lineares. O que eu quero dizer? Muitas das vezes, você definir uma relação dentro de um sistema é muito difícil, você entender o que realmente está acontecendo. Não adianta dizer que o seu sistema não possui memória, né? Então, eu trabalho com modelos probabilísticos e muitas vezes para você tentar ver como o sistema funciona, você diz que o sistema não tem memória. Uma vez que você faz isso, tudo fica muito mais fácil matematicamente. Mas quando você faz isso, você abre mão da complexidade do sistema, tá? Porque esses sistemas têm memória, eles não são resetados toda hora e se perde o que passou até aquele momento. Tá? Além disso, você tem estruturas em múltiplas escalas. Você pode ter um sistema, por exemplo, um sistema, um corpo humano, né? Lá no nível de célula, aí depois no nível de organismo, depois no nível de interação social. Então, isso tudo são sistemas complexos em diferentes escalas. Tá? E além disso, os fenômenos que a gente está acostumado a ver no dia a dia, eles são complexos, eles podem ser complexos e na grande maioria das vezes eles são complexos, né? Por exemplo, os fenômenos sociais, né? Toda vez que tem um estudo em que o objeto de estudo são as pessoas, já começa a ficar complexo, porque você não tem uma lei que diz a pessoa vai ser daquele jeito, a outra pessoa já é diferente, já pensa diferente. Então, os fenômenos sociais são sistemas complexos de serem estudados. Sistemas tecnológicos, por exemplo, a internet, também é um sistema complexo, que é auto-organizável, que dá tudo certo, mesmo sendo tudo distribuído, tá? Além disso, os fenômenos meteorológicos também são sistemas complexos, né? Então, quando você vai fazer uma simulação de previsão de tempo, não é trivial, né? Você tem um conjunto de equações que definem aquele sistema. Pena que aqui, muitas das vezes, a gente não tem muitos acertos meteorológicos, né? Mesmo porque o nosso clima no Brasil ele é bem variável, né? Quando você vai para fora do país, como as estações são bem marcadas, esses fenômenos são descritos de uma maneira melhor do que aqui no Brasil. Tá? Então, tudo isso, se a gente pensar, ele é um sistema complexo. Por que é complexo, né? Essa palavra vem do latim, que é justamente você ter múltiplas partes que são detalhadas e se comunicam, tá? Não é simples, por isso é complexo, né? E não é fácil de entendimento, simplesmente você seguir um entendimento já visto anteriormente. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de sistemas que a gente pode chamar de sistemas complexos, né? Então, por exemplo, tentar estudar um fenômeno de pessoas que saem numa determinada manifestação. O que levou aquilo? Os sociólogos veem muito isso, né? O que levou aquele grupo de pessoas a se reunir para manifestar? Quem disparou essa manifestação? Então, entender isso nos seus detalhes não é trivial. Tá? Aqui eu coloquei os pesquisadores também, o sistema de pesquisa e de relações nas pesquisas é mais complexo do que a gente imagina, né? Então, quando o governo vai dar um financiamento, para quem que ele vai investir? Qual que é o grupo de pesquisa
que tem maior probabilidade de sucesso. Tá? Então, isso também pode ser pensado como um sistema complexo. Ali eu coloquei uma mitocôndria, né? O pessoal se lembrar aí de biologia, eu não lembro, mas ele também é um sistema complexo. Tentar entender essas vias metabólicas, né? O pessoal de biologia tenta entender isso. Tá? Bom, o Facebook é um sistema complexo, no sentido que eu quis colocar, o que levou a esse sistema ter a popularidade que ele tem hoje. Né? Como que eu posso explicar isso? Né? A minha experiência com o Facebook, eu conheci em 2009, quando eu estava na Itália, trabalhando lá, na Politécnico, e eu tinha uma resistência muito grande em redes sociais por conta do Orkut. Né? Então eu falei, eu não tinha conta no Orkut porque eu não queria saber da vida das outras pessoas. Né? Só que, o que aconteceu com o Facebook? Todo dia eu encontrava com meus amigos para almoçar. E todo dia alguém me mandava, naquela época você ainda tinha que mandar convite por e-mail. Né? Então, assim, eu encontrava com a pessoa, mas você ainda não aceitou o meu convite no Facebook. Aí eu ficava lá, tá bom. Aí no outro dia, você ainda não aceitou o meu convite no Facebook. Então, a pressão social dos meus relacionamentos foi tão grande que eu entrei no Facebook. Tá? Então, isso foi como eu entrei no Facebook. Né? Então, muitas das vezes a gente entra porque todo mundo entra e você fica de fora. Né? Você é o peixe fora d'água. Né? E do outro lado, por que o Google Plus não tem o mesmo sucesso que o Facebook? Tá? O que levou, qual é o comportamento das pessoas, do próprio sistema que explica isso? Tá? Então, isso não é fácil de você entender. Bom, então a gente tem sistemas complexos, mas o título da minha palestra é redes complexas. Tá? Bom, por que é rede? Porque o sistema complexo é um conjunto de entidades. Né? Por exemplo, pessoas ou roteadores que estão interconectados entre si. Tá? Isso é a definição de rede. Pessoas ou coisas interconectadas entre si, seguindo um determinado padrão de interconexão. Tá? Então, isso aqui que eu quis dizer ali. Bom, e aí você tem a questão da rede, né? Dessa comunicação entre as entidades, tá? E esses relacionamentos. Então, você tem diversos tipos de rede. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho redes de artérias, redes que é, por exemplo, a web, a matriz, tá? Tenho a rede de amigos, né, que é o que a gente mais tem contato, são as redes sociais, tá? E aí, o que é importante é a gente vai fazer essa migração de termos de sistemas complexos para redes complexas. Por quê? Porque a gente vai focar em sistemas ou conjunto de entidades, pessoas, coisas, que têm uma certa interconexão entre si, que estão ligadas fisicamente, se a gente pensar numa rede elétrica, ou de uma forma abstrata, se a gente pensar numa rede social onde você se conecta com as pessoas das quais você é amigo. Tá? Então, você tem esses dois tipos de ligação. E aí, essa parte de redes complexas, esse termo redes complexas, ele deu um boom de publicação a partir de 1998. Tá? E a maioria das pessoas que trabalhavam com essa ideia de redes complexas, tentar entender o que leva a se formar conjunto de pessoas que se ligam ou de coisas que se ligam, foram principalmente os físicos. Então, se a gente olhar na parte de artigos e de publicações, as primeiras pessoas, os primeiros pesquisadores eram da área de física, tá? Porque eles estudam sistemas desde sempre, né? Tentar entender questões de temperatura, então eles têm esse background nessa área. E aqui, só para a gente ter uma ideia, eu coloquei 2 trabalhos que, se você hoje decide começar a estudar redes complexas, não, eu gostei desse tema e eu vou estudar, você tem que começar por esses trabalhos. Tá? São os 2 trabalhos assim, principais que iniciaram essa ideia de redes complexas. Tá? O Watts e Strogatz, tá? Que tenta entender aquela ideia de mundo pequeno, tá? Que a gente tem os 6 graus de separação. Né? Então, isso que é a ideia do mundo pequeno. Tá? Então, ele tem ali, só em 2008, ele teve 1.006 citações, esse trabalho em específico. Tá? E o outro trabalho, que é de 99, que é do Barabás e Albert. O Barabás é um dos grandes nomes da área de redes complexas e é um físico. Tá? Bom, então eu tenho redes complexas
a gente vai focar um pouco no estudo de redes sociais. Eu vou falar por quê depois, porque a gente vai focar em relacionamentos. Mas a questão é, tudo bem, redes, desde sempre as redes existem, né? Vamos pensar que a gente tem as redes de estradas, é uma rede, né? A rede de ferrovias é uma rede. Então, desde sempre as pessoas estudam rede, tá? Mais ainda, quando a gente fala de redes sociais, né, que é o foco que eu vou dar aqui, essa ideia de rede social, os trabalhos, datam da década de 30, porque são trabalhos feitos pelos sociólogos. Tá? Então, se você for tentar estudar alguns fenômenos sociais que você quer entender o que acontece hoje, se tem algum paralelo, você vai esbarrar em artigos da década de 30. Tá? Então, a pergunta é, por que então eu vou revisitar essa área, né, ou vou insistir em trabalhar com redes sociais, se, a princípio, desde a década de 30 já estão falando, de 1930 estão falando sobre isso. A novidade é que hoje, como provavelmente o Fabrício falou, e acho que o Pedro também deu a palestra antes, né? Hoje a gente tem muitos dados, né? Os dados estão disponíveis aí abertos, né? Então agora você tem uma maneira muito mais ampla de tentar entender esses sistemas. O que acontece? Por exemplo, os sociólogos, quando eles falam em redes sociais, teve um dia que eu conversei com um sociólogo aqui, e eles, assim, muitos deles não aceitam a ideia de você fazer estudos em redes sociais online para entender o comportamento humano. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer o quê? Tem um grupo de pessoas, faz um questionário, acompanha aquelas pessoas e diz o comportamento daquelas pessoas. Tá? Então, o estudo até então era limitado por conta das amostras que você tem. Com as redes sociais, né, você começa a ter um espelho mais ou menos do que poderia ser a sua sociedade. E com muitos mais dados. Então, você tem essa gama de dados, você pode trabalhar para ter mais conclusões. Além disso, hoje, os trabalhos em redes sociais ou redes biológicas, eles tentam entender os mecanismos por trás que explicam a formação dessa dinâmica dessas redes. Então, não basta eu chegar no sistema e tirar uma foto para ver que quem está ligado com quem. Eu tenho que entender como a rede evoluiu até aquele ponto, né? Como ela chegou naquele ponto. Então, essas são, assim, duas novidades nessa área de pesquisa. E aí a pergunta, eu posso ter uma rede pequena e estudar isso também. Quando a gente tem, como a gente pode ter uma rede complexa? Por que eu chamo de complexa? Primeiro, eu tenho um grande número de entidades, mas um grande número mesmo, de milhões, né? Tem milhões de usuários, centenas de milhões. Então, você tem um sistema muito grande. Né? Que se você colocar visualmente, se você usar uma ferramenta visual para gráficos, você não vai conseguir ver nada. Tá? Eu tenho essa dinamicidade, ou seja, os sistemas, as redes, elas são dinâmicas, elas não param no tempo. Né? Então, hoje, a formação de amizades no Facebook é uma coisa, amanhã ela já vai ter uma fotografia totalmente diferente de hoje. Tá? Então, esses sistemas, essas redes são dinâmicas. E você estudar dinamicidade não é uma coisa trivial. Tá? E as redes complexas, elas podem ser redes sociais, tanto online quanto offline, redes econômicas, redes biológicas e redes tecnológicas. Né? Aqui, eu vou colocar alguns exemplos dessas categorias. Primeiro, a gente tem essas redes físicas, onde, na verdade, a sua ligação, existe uma ligação física entre as entidades. Né? Então, você pode ter uma rede de rios, né, seu mapa de rios no seu país, a rede de neurônios, né, os neurônios ligados através da sinapse. Essa é uma rede complexa, né, que os médicos tentam entender o que leva as conexões e relacionamentos dos seus neurônios com os movimentos que você tem no corpo ou com alguma atividade que você faz com o corpo. Tá? A rede sanguínea, a internet é uma rede física de roteadores interconectados, as estradas e as redes elétricas. Então, essas são redes que a gente diz que são redes complexas físicas. Temos também as redes com interações, tá? São as redes bioquímicas, as redes de gene e proteína, tá? Cadeia alimentar, né? Quem se alimenta de quem. Então, você tem uma interação aí de quem está alimentando a camada superior, tá? Aquele exemplo ali. O www também, a rede www, que você tem os links, tá? A rede telefônica, também uma rede de interações. Bom, mas o que fica mais na cabeça, principalmente de quem trabalha em computação, são as redes sociais. E as redes sociais online, né? Mas existem as offline também. Então, as redes sociais, elas podem ser redes
em que o relacionamento entre as pessoas é um relacionamento de amizade. Pode ser uma rede de conhecidos, tá? Uma rede de pessoas que trabalham com você, ou uma rede que mestra todos esses tipos de relacionamento. Pode ser uma rede de diretores e funcionários dentro da minha empresa, tá? Rede de pesquisadores, eu vou mostrar um exemplo, organizações, e muitas das vezes existem trabalhos na literatura que tentam montar uma rede de relacionamento a partir de e-mails, né? Ele pega lá o trace de e-mails, vê para quem você mandou, de quem você recebeu, e você faz as ligações entre essas pessoas que trocaram e-mail. Mensagens também instantâneas e telefonemas também, né? Se você tiver os logs da rede celular, você pode dizer quem ligou para quem e se existe um padrão de comportamento naquela rede, tá? Bom, então, redes sociais, elas podem ser, aqui um exemplo de rede offline, né? Que são as redes de pesquisadores, tá? Esse aqui são uns desenhos que é do trabalho de um aluno meu, que a gente pegou 3 universidades, a UFAM, a UFMG, a Unicamp, e montou esses grafos, tá? Onde cada nó é um pesquisador, nesse caso, professor. Existe uma ligação entre nós, ou seja, uma relação entre pesquisadores, se você teve pelo menos um artigo de coautoria com aquele outro pesquisador, tá? Então, só vai ter um relacionamento se eu escrevi um artigo e publiquei um artigo com aquele pesquisador. E ali, as diferenças nas cores são que a gente, é o seguinte, a gente fez 2 retratos, um em 2008, se eu não me engano, e outro em 2012. Então, tem os nós vermelhos, ou azuis, né, que eu não lembro a ordem, de 2008, depois 2012, os azuis. E esses verdes são os que estavam tanto em 2008 quanto em 2006. Tá? Então, o interessante aqui é que a gente vê que certos nós verdes serviram de ligação entre nós que estavam desconectados no período anterior. Por exemplo, aqui, ó, não sei se eu vou conseguir fazer. Aqui. Ó. Tá? Esse aqui estava num tempo, por exemplo, esse aqui azul estava num tempo anterior, esse aqui estava no tempo posterior e esse também. E esse verde, ele serviu de quê? De ligação entre um pesquisador que estava isolado com outros 2. Tá? Então, isso aqui é uma rede social. Ok? E é interessante saber, por exemplo, quem são esses nós que são responsáveis por essas ligações de pessoas que antes não publicavam em conjunto. Será que essa pessoa é um líder de um laboratório? Será que essa pessoa, ela está ligando áreas diferentes, né? Uma pessoa de computação que trabalha com bioinformática e liga com alguém de biologia com alguém de computação. Tá? Isso é interessante a gente ver. Tá? Então, isso aqui é um exemplo. Aqui também um exemplo de rede social offline, porque aqui, esse aqui é um conjunto de pessoas de uma escola de 2º grau nos Estados Unidos, tá? Onde as cores representam as cores, a raça, tá? Desses alunos de 2º grau. Então, eu tenho que os brancos foram considerados esses de amarelo, tá? Os azuis são os negros, tá? E o verde são outros, tá? Que não tinha uma representatividade em número da raça daquelas pessoas. Aqui é interessante porque a gente consegue... Tudo bem que eu não consigo ver um nó lá dentro, né? Aqui dessa região. Mas eu consigo ver um aspecto interessante dessa rede, só olhando para as relações. A gente vê que existe o quê? Uma divisão aqui, né? Pessoas da raça negra tendem a se ligar com pessoas da mesma raça. Do mesmo jeito, os brancos. E existem os verdes, que são aqueles que se dão bem com todo mundo, né? Que são de outras raças. E esses aqui, ó, se a gente olhar, eles são pessoas que, por exemplo, esse aqui está ligado com alguém, esse azulzinho aqui, ó, está ligado com esse grupo amarelo, e com alguém do verde também, tá? Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que está se movendo em grupos diferentes, tá? Então, essa rede social, ela é uma rede de estudo, tá? Que é interessante para você ver aspectos sociais
né, da sua escola, né? Ou então aspectos do tipo as idades, tá? Então isso aqui é interessante. Isso aqui é uma representação de quê? De um relacionamento. E o relacionamento te deu essa estrutura aqui da sua rede, tá?